Olá a todos. O trabalho que eu irei apresentar, ele trata-se de uma pesquisa inicial realizada por mim, né, Márcia Calazans, e pela minha supervisora de estágio pós-doutoral, professora Maria Aparecida Bergamaschi. Ele trata das ações afirmativas no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre as percepções, né, discentes sobre a reserva de vagas. Então, dado o pouco tempo, eu escolhi apresentar um recorte desses resultados, né? Na verdade, nós temos dados sistematizados, né, na metodologia desde o ano de 2017, 18 e 19, né, dos ingressos. Contudo, do ano de 2017, houve a possibilidade de nós analisarmos desde a entrada, né, o ingresso, a permanência e os alunos como egressos, né? Então, com esse grupo, nós utilizamos um formulário online para analisar as percepções deles em relação ao programa de pós-graduação, sobretudo considerando as ações afirmativas, né? Bom, o que nós temos observado das respostas e da própria circulação desses alunos, né, no âmbito da academia é que, de alguma forma, as ações afirmativas têm colocado em xeque a academia, no seguinte sentido. Pois a academia é quase que exclusivamente habitada pelas elites brancas e pelo conhecimento euro-norte centrado. Então, a crítica que se faz e a constatação que se faz é que no Brasil as universidades e as instituições de pesquisa são monológicas. O que isso significa? Que tanto em relação aos sujeitos que dela fazem parte, quanto em relação ao conhecimento vinculado e produzido, pois ainda é pouco considerada a possibilidade de pensar que saberes e conhecimentos são também produtos culturais. Então, nós observamos que tem uma forma de inclusão, né, em relação a esses programas, que ainda não dá para se dizer e afirmar que é uma política de ação afirmativa, mas é esse esforço, enquanto pesquisadoras, né, que nós estamos fazendo, analisando esses resultados e propondo algumas questões à universidade. Observa-se que os saberes dessas pessoas que entram, né, pelas ações afirmativas e que notoriamente hoje no Brasil se reconhece que há uma produção intelectual significativa, essa produção intelectual não circula no âmbito da universidade, né? Ou seja, nós temos intelectuais indígenas, mulheres intelectuais negras, homens intelectuais negros, né? Portadores de deficiência, só que eles não constam na bibliografia estudada no âmbito da pós-graduação, né? Eu imagino que ocorra o mesmo na graduação. Então, no Brasil, provocados, né, pela constatação que precisávamos de uma política própria para fomentar o ingresso e a permanência de setores com menor participação nos processos de pesquisas e que agora não mais seriam financiados pelas agências internacionais, que um bom tempo fomentaram o ingresso, né, dessas pessoas que eram excluídas do mundo acadêmico. Alguns movimentos internos começaram a aparecer, né? Nós temos a portaria do MEC de 2014, que instituiu um grupo de trabalho para analisar os mecanismos de inclusão de estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas em programas de mestrado e doutorado em programas de mobilidade internacional da CAPES, com o objetivo de criar condições concretas e fomentar o ingresso desses setores nos programas de pós-graduação. Esse grupo de trabalho foi desmantelado, né, a partir de agosto de 2016. Né? Uma outra medida legal é a portaria número 13, de 11 de maio de 2016, do Ministério da Educação, que dispõe sobre a indução de ações afirmativas na pós-graduação. O documento toma como referência as ações afirmativas e reserva de vagas adotadas em cursos de graduação, sobretudo as definidas na Lei 2.711, de 29 de agosto de 2012. Né? Bom,
O edital do PPGD, do EDU, que é do qual nós iremos apresentar os resultados de pesquisa, ele disponibilizou 27 vagas do curso de mestrado para reservas aos segmentos negros, quilombolas, indígenas, PCDs, travestis e transexuais. Contou com 52 inscritos e 22 classificados. Deste processo seletivo, resultou 21 egressos, havendo desistência de uma mulher trans já no final do curso, prestes a defender a sua dissertação. Bom, o que nós observamos que o sexo desses egressos respondentes desse questionário online, dos egressos de 2017, quase 80% é composto por mulheres, do sexo feminino, e 23% do sexo masculino. Intersexo não se apresentou. Lembrando que 17 respondentes nós tivemos, dos 21. O segmento no qual se inseriu nas políticas afirmativas, que teve maior representatividade, foram os negros e negras, contando com 82%. Os indígenas, 11%, e os surdos, 3%. O que ocorre e que nós observamos é que, majoritariamente, quem tem se utilizado muito das reservas de vagas são as mulheres negras e os homens negros, mas mais as mulheres negras, que também tem a questão da característica do curso, que é um curso eminentemente formado por mulheres. Se dá pela própria historicização de como que se constrói as políticas afirmativas no Brasil. As políticas afirmativas no Brasil para ingresso na academia, ela não vem de uma iniciativa benevolente, do MEC e das agências de fomento. Ela, na verdade, faz parte de uma luta histórica do movimento negro. Então, esse resultado nos parece que reflete a questão histórica desse movimento que busca ingressar na universidade. Em relação à utilização de bolsas, a grande maioria não utiliza-se de bolsas, não se utiliza-se de bolsas porque muitas são mulheres que já estão inseridas numa atividade profissional de docência no ensino básico. Nós temos poucos bolsistas, CAPES 29%, CNPq 17% e quase 60% não utiliza a bolsa. Bom, como nós trabalhamos com egressos, nós consideramos para esse protocolo enviado, para eles responderem, o protocolo ele estava dividido em 3 eixos, com perguntas que diziam respeito ao ingresso, à permanência e à saída da universidade. Bom, o que nós podemos observar é que os relatos de pertencimento e acolhimento se fazem mais presentes junto àqueles grupos acadêmicos que trabalham com temáticas ligadas aos seus segmentos, mesmo que suas dissertações e objetos de estudos não trabalhem diretamente com o tema. Ou seja, o discente pode não trabalhar com um tema que envolve a questão de negritude ou de questão de causas indígenas, mas ele vai procurar acolhimento nesses grupos onde ele se autorreferencia como uma identidade pessoal. Então isso também já nos diz muita coisa, no sentido de que esse aluno que ingressa dessa forma, ele já sente que há um movimento de exclusão ou esperando dentro da universidade e ele vai se juntar aos seus, Então, essa constatação diz muito sobre a questão étnico-racial e nos leva a interrogar as nossas práticas acadêmicas. Tal observação sugere que a questão do pertencimento ao segmento de reserva de vagas se coloca mais forte que a própria autoridade do conhecimento do professor em relação à temática a ser pesquisada pelo discente na busca da orientação do seu grupo de pesquisa. Isso nos leva a pensar também em um movimento que inclui e exclui simultaneamente.
constituindo barreiras informais que, de certa forma, a visibilidade com o interior do espaço acadêmico está fundado na relação estabelecido e outsiders, como apresenta Elias 2000, né? Ou seja, com fontes na hierarquias dos segmentos étnicos raciais, né? Os brancos e os negros. Esse movimento que inclui e exclui pode encontrar sustentação no racismo institucional e estrutural. Os adjetivos institucional e estrutural não são meramente alegóricos, mas representam dimensões específicas do racismo, como significativos impactos analíticos e políticos, como assevera Silvia Almeida em 2019, página 36. Para Silvia Almeida, no caso do racismo institucional, o domínio se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça que servem para manter a hegemonia do grupo racial no poder. Isso faz com que a cultura, os padrões estéticos e as práticas de poder de um determinado grupo tornem-se o horizonte civilizatório do conjunto da sociedade, ou seja, transcende o âmbito da ação individual. Ao frisar a dimensão do poder como elemento constitutivo das relações raciais, não somente o poder de um indivíduo de uma raça sobre o outro, mas de um grupo sobre o outro, algo possível quando há o controle direto ou indireto de determinados grupos sobre o aparato institucional. Então, para concluir, de certo modo, essa primeira etapa da pesquisa levanta inúmeras reflexões e outros questionamentos, com novas perguntas, desdobramentos, o que nos leva a dar sequência ao estudo, a fim de seguirmos produzindo dados, informações e reflexões que contribuam para qualificar as ações e efetivar uma política afirmativa capaz de contribuir para transformar a universidade num espaço equitativo e plural, com excelência acadêmica de fato e de direito. Obrigada a todos.